Olá, galera! Fala, Life! Eu tô na câmera errada, vamos de novo, vamos lá. E o Matheus que me distrai. A Juliana falei, nessa aqui eu achei que era aqui. Para, Daniel, não começa, ainda não começa. Vamos que meu marido tá no carro faz 3 horas. É isso que eu ia falar, Jesus agora. Fala, Life! Tudo jóia, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um programa feito pra vocês, com muito carinho. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial e o nosso tema, ele é extremamente importante. Eu quero que vocês se atentem. Ele é a continuidade de algo que a gente já vem trabalhando. Então, não perca nada de hoje. Então, eu vou permitir agora que a nossa convidada se apresente para vocês. Fique extremamente à vontade, Stephanie. Olá, meu nome é Stephanie, eu sou psicóloga clínica, eu também sou pastora da Poema, eu também sou casada, minha especialidade hoje é terapia familiar, e é muito bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse tema que ultimamente eu tenho me aprofundado tanto, e é um prazer gigantesco poder falar disso com vocês. Muito 10. E a nossa amada Natânia? Olá, tudo bem? Então, assim, a gente quer partir de um princípio que... Eu vou deixar pra Natânia explicar pra vocês. Pra gente dar continuidade a algo que já tá sendo derramado sobre as nossas vidas. A gente gravou um tema pra vocês sobre aborto e a partir dele existe um ponto ao qual a gente quer dar continuidade nesse ensinamento de amor, esse ensinamento cristão que a gente tem aprendido. Uhum. Quer compartilhar com a gente qual foi o ponto, Nath? Sim. Se você não assistiu, volta lá no outro vídeo e assiste o vídeo sobre aborto que a gente fez. Em determinado momento, foi compartilhado com a gente aqui, né, através do Francisco, sobre a questão do aborto em casos de estupro, que é um tema que, né, gera muita polêmica e tudo mais. E aí, uma das coisas que ele trouxe pra gente foi: por que não nós exercemos misericórdia sobre a vida de um ser que foi gerado em tamanha desgraça? E aí, nesse momento, logo veio esse gancho pra gente do porquê não, né? Nós fomos adotados e por que não nós não falarmos sobre isso? Então, a gente achou muito pertinente dar continuidade nesse assunto e trazer essa perspectiva tão cristã, tão profunda, e que muitas vezes a gente desconhece as suas particularidades. E aí é por isso que a gente vai falar hoje sobre adoção. Exatamente. E ninguém melhor do que a Stephanie para nos esclarecer. Então, assim, vamos começar por aí? Vamos desmistificar algumas coisas sobre esse aspecto de adoção. Eu acho que essa palavra é a mais certa a ser usada quando a gente vai começar a fundamentar o tema adoção. Porque realmente nós somos construídos com esse assunto de uma maneira muito mística, de uma maneira muito mentirosa, de uma maneira muito preconceituosa. Então, quando na verdade, assim, a minha história com a adoção, ela começa há muitos anos, assim. Quando os meus pais, eles resolveram ter filhos, meu pai, ele não podia, ele era infértil. E aí ele fez um propósito com Deus de oração e jejum e campanha. E ele conta que nesse processo o Senhor ministrou muito forte no coração dele sobre adotar. E aí quando eles estavam decididos a adotar, eles fizeram, né, foram atrás de começar a correr atrás da papelada e tal. Minha mãe ficou grávida. Após, né, alguns meses ali de oração e tal, minha mãe acabou engravidando. E ele sempre contou essa história. E eu acho que quando ele contava essa história, é claro, eu ficava muito feliz por eu ter nascido, né? Obrigado, Jesus, pelo milagre. E ao mesmo tempo, eu acho que desde pequena foi sendo gerado em mim esse desejo da adoção. Eu brinco que eu descobri isso até em terapia eu acho que talvez eu peguei o lugar de alguém que poderia ser adotado. Aí então, ele não chegou a adotar, então? Nunca nós chegamos a adotar. Sempre foi um tema na nossa família de adoção, de vamos. Só que a minha mãe, né, ela acabou fazendo a faculdade depois de mais velha, então as prioridades assim foram mudando e tal. E a gente nunca chegou a concretizar esse sonho, que sempre foi um sonho da família. Mas por algum motivo nunca aconteceu. Então, desde isso, dentro da minha casa, era um tema muito frequente, de nós vamos adotar, nossa, era um sonho, só que nunca aconteceu, então desde sempre isso era muito forte dentro de mim. Quando
eu me formei no ensino médio, eu tive um encontro muito forte com Jesus. Jesus me direcionou a fazer uma escola de ministérios, eu fui pra lá e eu tava nessa crise de, que faculdade eu faço? O que vai ser de mim? Qual é a profissão que Deus quer de mim? E quando eu fui pra essa escola, Jesus ministrou muito forte sobre o tema adoção, sobre a paternidade e a maneira na qual ele nos adotou. E isso me direcionou de uma maneira muito firme para a psicologia. Então, quando eu escolhi a psicologia, eu já escolhi por conta desse tema. Uau. Então, eu fui para a faculdade, desde o comecinho da minha graduação, eu já comecei a estudar sobre esse tema. Então, meu primeiro trabalho científico foi a minha área psicanálise, então foi o complexo de Édipo na adoção de pais homossexuais. Então, eu já comecei a estudar esse tema. Começou bem, né? Nossa, começou já pouco polêmica. Pois é, né? O complexo de Édipo é uma parada que a psicologia, né, psicanálise traz como um processo, né, que a criança vive. Enfim, então desde o segundo ano da faculdade eu fui me aprofundando nesse tema. Então eu fiz vários estágios em relação a isso e comecei já a criar o meu projeto, né, o meu TCC, a conclusão de curso. E o meu projeto de conclusão de curso foi um curso preparatório para pretendentes à adoção. Então aí eu de fato comecei a ter muito contato com esse mundo, né, com essa realidade, com crianças que foram adotadas, com abrigos, enfim, foi onde de fato eu saí um pouquinho do teórico e fui para a prática. Quando eu me formei, eu comecei a reescrever o meu TCC de uma outra maneira. Outra ótica, né? Exatamente. Então, usando vários pontos clínicos ali. E uma das coisas que eu mais defendo no meu TCC é justamente essa parte, por isso que eu queria chegar aí, de desmistificar tudo que a sociedade construiu a respeito da adoção. Então, hoje, se a gente pergunta para alguém, você conhece alguém que é adotada? Só deu trabalho. Nossa, veio com várias coisas assim, né? Tão difícil. Não, eu não sei por que raios a gente separa, parece que o filho biológico de um filho adotivo, como se o filho adotivo tivesse mais chances de dar problema do que um filho biológico. E isso, estatisticamente, isso é comprovado por números. Uma ferida no meu coração. Eu acho isso, assim, um negócio de louco. Quando eu escuto isso, eu chego a explodir. Porque eu falo assim, meu Deus, será que as pessoas que falam isso não têm filhos dentro de casa e realmente não enxergam que isso é impossível? Porque um filho, você escuta barbáries e coisas e trabalho de um filho que saiu da barriga. Aí você, meu Deus, tá bom, outro filho vai te dar um trabalho também, todo filho dá trabalho. Trabalho é coisa de filho. Então, não entendo. Esse ponto que você tocou, ele mexe demais com o meu coração. Porque quando eu escuto isso, aí eu falo, será que eu sou muito leiga? Será que eu tenho algum ponto que eu não entendi disso? Não deve ser. Agora, realmente, muito obrigada por me dizer que eu não sou doida. Não que isso não faz sentido. E até ouvindo, né, a forma como as pessoas colocam isso, a sensação que eu tenho é que você foi e você comprou um item. E ele deu defeito. Ele veio com problema. E além de ser perigoso você pensar assim, o quão isso é desumano. Que a gente está falando de uma outra vida. Então, onde que isso, né, acaba se construindo dentro da gente, como você falou? São mitos que foram colocados e que as pessoas reproduzem. Tanto que, assim, quando a gente quer zoar o nosso irmão de sangue, né, a gente fala que, isso foi achado no lixo. Verdade. Isso já leva num contexto de uma criança que foi adotada, que não saiu daquela família. Como se ela não fosse Eu até parte. já cheguei a ouvir a expressão adotado mesmo. Você é adotado. Você é adotado, como querido. Se você não faz parte disso aqui. Como se isso mudasse o lugar dele de filho só por não ter o mesmo sangue. Exato. E uma das coisas que eu dediquei muito tempo para defender no meu projeto, né, no meu TCC, foi justamente essa parte médica, fisiológica, biológica, genética. Comportamento não vem por gene. Comportamento, ele não tá passando num sangue que vai ser passado para um filho. Não, principalmente nós cristãos. Se nós não acreditarmos que os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, o nosso caráter é transformado através de relacionamento, não tem por que a gente acreditar na Bíblia.
não tenho por que a gente acreditar num céu e num Deus que transforma. Eu sou prova viva de pessoas que eu conheci com, vamos lá, 30 anos de idade, que tiveram uma vida completamente transformada, caráter, jeito, personalidade, porque conheceu a Jesus e começou a caminhar segundo esses princípios. Por que eu não posso acreditar que uma criança que vai ser inserida na minha vida também não teria uma transformação se viesse por comportamento? Então, assim, eu defendo muito que, é claro, quando a gente tá falando disso, a gente não tá falando de doenças genéticas que estão vendo, né? Não estou tirando a parte biológica. São questões genéticas mesmo. Mas comportamento não é um gene. Mas é que a maior acusação e preconceito rola nesse ponto, né? Eu não sei se a mãe dessa pessoa foi uma ladrona, uma pessoa que era ladra. Aí vai que ela também venha com esse instinto. Eu não sei se a pessoa era violenta. E aí a pessoa vem com isso nela. E como se realmente fosse carimbado e impresso. Mas agora, né, gente, eu leigamente que estou diante de 2 profissionais e por esse ponto é muito curioso. Porque quando eu vejo o comportamento da minha filha em casa, às vezes ela reproduz uma coisa e aquela vergonha vem na minha cara, porque eu penso assim, ela só tá fazendo isso porque eu faço. Gente, ela tá fazendo igualzinho o que eu faço. Então, eu consigo ver o quanto eu influencio, né, a vida da minha filha naquele momento. Então, por que não com uma outra criança Por que é só pro ruim? Exato. Então, por que eu não posso transmitir algo de maravilhoso? Porque eu não posso mudar um comportamento X ou Y através do amor. Concordo. E até pegando um gancho disso, existem 2 pontos muito importantes quando a gente fala de adoção. Porque até que assim, a gente consegue falar de adoção e se tornar bonito. Porque, nossa... Romântico, né? É bonito. Nossa, você adotou, que coragem. Que coragem. Nossa, só que quem pensa em adotar quer um bebê. E de verdade, assim, eu quero falar isso com muito cuidado, com muito zelo, porque quando você adota um recém-nascido, você também está praticando um ato de adoção que, pra mim, é muito mais do que um conselho, é um mandamento de Jesus. Você vai ficar 15 anos esperando um bebê aparecer na sua casa. Caramba, demora tudo isso? Demora 9 anos. Hoje, assim, o problema do Brasil não é família que quer adotar. Porque eu até tenho um dado aqui, que eu acho que, assim, ele é maravilhoso. E sempre, a minha guerra toda vez que eu falar de adoção, eu vou falar disso. Porque, além de falar do básico, que é adotar faz parte da nossa missão, não adianta só eu querer adotar. Eu preciso entender quem eu preciso adotar. No Brasil, hoje, existem 47 mil crianças e adolescentes em estado de acolhimento. 47 mil. E no Brasil, a fila para quem aguarda, a quantidade de famílias é 46,2. Caramba. Então, assim, se tem 47 mil crianças e tem 46 mil famílias, Tava tudo certo. manda cada um para essas casas e tá todo mundo com O número bate, né? A conta fecha. Nossa, gente, que absurdo. É um absurdo, mas sabe por que é um absurdo? Porque assim, quando uma criança ela é retirada da casa dos pais ou ela é deixada para adoção, existe um processo que a justiça precisa fazer, que a gente chama, né, de restituição de vínculo familiar. Então, antes dessa criança de fato estar apta à adoção, ela passa por esse processo. Então, a justiça ela vai procurar uma tia, uma avó, um primo, algum familiar que queira ficar com essa criança antes de colocar ela, né, apta à adoção. Porque, claro, se consegue permanecer com aquela criança no núcleo familiar dela, é muito melhor para aquela criança. Não vai quebrar de fato todos os vínculos que ela construiu. Então, a justiça faz isso. Agora, vamos lá. Estamos falando da justiça brasileira. Alguém já tentou processar alguém? Pois é. Alguém já tentou ir para a justiça por qualquer motivo que seja? Vai anos. Meu Deus. Vai anos. E assim, hoje no Brasil, de 47 mil crianças que estão nos abrigos, 5 mil estão aptas à adoção. Uau. 5 mil podem ser adotadas a qualquer momento. Dessas 5 mil,
98% são maiores de 7 anos de idade. Ninguém quer adotar uma criança com 7 anos de idade ou mais. Meu Deus. Então, quanto mais tempo elas passam ali, as chances delas diminuem cada vez mais. Seria mais O que além de talvez já irem, né, com uma idade para estarem aptas à adoção, pode ser também que mesmo criança ali, muito novinha, o processo até ela vai entrar nessa condição também. Ou seja, Caramba. temos muitas falhas durante esse processo. É muito difícil uma criança que é deixada para adoção. Acontece? Acontece. Mas hoje no Brasil, a maior realidade são crianças retiradas da família de origem. Então, por algum maltrato, por alguma denúncia, por algum abuso, por alguma situação de morte, enfim. Na grande maioria dos casos, essas crianças elas são retiradas da sua família de origem. Ninguém é retirado com meses. É muito difícil. Existem casos que são retiradas. Eu tenho um contato muito forte com um abrigo aqui próximo e chegaram alguns bebês. Todos os bebês que chegaram têm irmãos mais velhos. Eu ia te perguntar disso. E aí é outra realidade. Porque se eu quero adotar, já é um processo, né? A gente convence as pessoas da adoção. O quanto isso teria que ser natural pra gente. Natural pra gente que eu falo cristãos, beleza, aí parece que precisa de um processo de convencimento pra falar, tá bom, vamos lá adotar. Depois disso, é um processo de tem que ser mais velho. E depois disso, você fala, talvez sejam 2, ou 3, ou 4. E eu entendo a realidade. Talvez não dê pra você adotar muitas crianças, porque, né, demanda de uma vida. Mas no Brasil hoje, a grande maioria também são irmãos. E muitos deles com problemas de deficiência física, mental. Então, assim, são uma série de coisas que parece que vão dificultando ainda mais a gente. E esse processo, ele é igualitário para todos? Por exemplo, uma família que ela dá início a um processo de adoção, todos eles vão trilhar o mesmo caminho? Não. Isso até é bem complicado de responder, porque, assim, a primeira coisa que já começa diferenciando é que eu não consigo te passar uma lista de documentos, porque como que funciona o processo de adoção, né? Existe algumas coisas básicas que todo mundo vai precisar fazer. Então, a primeira coisa é pegar uma série de documentos que você precisa, procurar o fórum da sua cidade e ver quais são esses documentos. Porque cada cidade, cada município pede um documento diferente. Então, eu já não consigo passar essa lista porque, dependendo de onde você tá, o fórum vai pedir um documento diferente. Depois disso, que você já se cadastrou, eu já vi casos assim, nem o fórum sabia o que falar para aquele casal, do que eles precisavam. É um caos. Mas na grande maioria das vezes RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de renda, atestado de sanidade mental que o médico precisa fazer. Nisso ele é colocado numa fila, porque aí ele vai passar por um processo para ver se ele está apto à adoção. Então aí começam as visitas, vai o psicólogo, o assistente social, ele passa por mais um processo, faz a visita na casa, entrevista todos os membros da família. Se ele se torna apto à adoção, ele entra para a fila. Aí ele recebe um número. A partir daí, cada lugar acontece de um jeito. Eu já vi casos de assim, eu fui num abrigo, eu conheci alguém que trabalhava no abrigo, que fez um contato, que me levou pro abrigo, que eu cheguei lá e eu vi o meu filho lá. E aí, o juiz entrou, conseguiu fazer uma parada ali, linkou e conseguiu ter agora. Deu super certo. Mas raríssimos. Raríssimos. Na grande maioria, você fica ali na fila esperando uma ligação. Caramba. E ali, eu conheço pessoas que, quando eu falei de 15 anos, eu conheço pessoas que estão há 13 esperando uma ligação. Estão há 13. Não. E aí, eu até falei, muito por conta do perfil traçado, porque naquela série de documentos que você vai fazer, você traça um perfil da criança que você aceitaria. Entendi. Então, começa ali pela idade, o sexo, se tem irmãos, se não tem irmãos, se você aceitaria com algum tipo de deficiência física, mental. Você traça o perfil da criança que você quer. E, dependendo do perfil, leva anos.
E até mesmo essa questão do irmão que você falou, né? É uma exigência legal para que se adote irmãos, ou é um procedimento quase que moral mesmo? Então, depende. Existem alguns casos que os irmãos são separados. Eu até conheço um caso que são 2 irmãs, elas já têm uma idade maior e o juiz propôs para elas: olha, o que vocês acham da gente separar vocês duas? Porque vocês, né, já estão com uma idade avançada e as chances vão diminuindo e talvez uma seja mais fácil que 2. E elas toparam. Meu Deus. E elas, qualquer coisa para poder ter uma família. Então, assim, na grande maioria das vezes, a primeira tentativa é sempre de achar um casal, uma família, que adote os irmãos. Mas, por exemplo, eu conheço casos de que são 5. Gente, Que forma, né? é até, assim, super entendível, né? Já não é fácil ter um filho. Exatamente. Imagina 5 de uma vez. Então, e aí nesses casos, o que a justiça costuma fazer? Procurar famílias próximas que estão dispostas a manter o vínculo. Então, olha, você topa, mesmo que depois, né, do processo final da adoção, continuar sustentando esse vínculo com os irmãos e tal, ter contato. E aí, normalmente, a justiça acaba aceitando se eles aceitam manter o vínculo. E até mesmo essa questão, né, de acabar se tornando cada vez mais tardio, e aí você disse da questão da retirada e das crianças, né, do núcleo familiar. E muitas vêm dentro desse contexto que você falou, muitas vezes de violência e tudo mais, e que é um mito de que vou adotar essa criança e automaticamente ela vem com a mochilinha dela, e essa mochilinha vai ser o terror da família. Porque se ela é violenta, se ela estava numa família violenta, se ela foi abusada, se ela passou por qualquer tipo de trauma, automaticamente essa bagagem vem com a criança e isso vai ser um caos. Portanto, não, muito obrigada. E isso é um mito, ou não? Com certeza. Eu acho que a nossa vida, ela é transformada através dos nossos relacionamentos. Então, assim, pode até ser que, se você opta por uma adoção tardia, essa criança realmente, ela vai chegar com uma bagagem, porque ela não tem um problema de mental, por exemplo, como amnésia, que ela esqueceu do que aconteceu. Essa criança, ela não vai chegar sem saber que ela está passando por um processo de adoção, sem saber que ela sofreu talvez um abandono muito drástico, talvez ela vivenciou um trauma muito intenso, e não vai apertar um botão e falar, Diretor. tô livre. Alguém aqui conseguiu fazer isso com si próprio? Porque nós passamos por questões que são traumáticas e a gente não consegue, às vezes, nos desprender. Nós não conseguimos nos desprender de coisas assim. Então, existe todo um processo. Tem gente que não consegue nem perdoar, nem passar uma borracha em alguma situação, quem dirá pequena. Quem dirá, né, se libertar. O irmão não olhou na minha cara, eu já não gosto dele. E não esqueço aquilo, não vira essa página. Nunca mais eu vou falar com ele direito. Anos ele me depois eu vou comprometeu. lembrar. Então, assim, a nossa vida tem a mochilinha que a gente carrega, porque nós nos tornamos quem nós somos, talvez pelas vivências que nós tivemos. Só que o que nós não podemos esquecer é que tudo na nossa vida passa por ressignificações. E principalmente nós acreditamos que o amor é a base dessas ressignificações. Então, independente, isso não quer dizer que, por exemplo, um filho natural biológico também não possa passar por traumas e por ele ser um filho adotivo ou um filho biológico vai ter alguma diferença? Mas e se o meu filho adotivo um dia tiver com problemas com drogas? Gente, sinto muito, mães e pais que vocês estão assistindo aí. Você sabia que você corre o risco de passar por isso com seu filho biológico também? Não te isenta disso. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E os pais, eles, sinto muito te informar isso também, eles são os maiores responsáveis pelos traumas das crianças. Exato. Por melhor que eles possam ser,
Você vai traumatizar seu filho de alguma maneira, seja por uma palavra, seja por um olhar. É claro que muda quando você traumatiza e você percebe e você acolhe. Então, o acolhimento, o voltar, o permanecer, ele transforma tudo. Mas você vai errar com seu filho. Você vai errar, não tem como. Então, assim, esse é o ponto de tudo. Ele pode vir com a questão que for. Os relacionamentos transformam qualquer vivência. E dentro dessa base de adoção, existe um apoio, depois disso tudo? Um acompanhamento com um psicólogo ou não? A pessoa adotou, foi liberado para ela tá com a criança em casa, é dela. E mesmo ela tendo consciência das situações, das vivências, tudo aquilo que ela vai lidar, ainda assim por lei ou até mesmo pelo local onde foi feita a adoção, existe esse suporte ou cada um tem que depois correr por si? Pois é. É outro ponto muito importante quando a gente fala de adoção, que é o pós. Hoje no Brasil existe muita devolução de criança. Ah, que horror. Então, o que acontece? Esse é o termo. Devolução. Devolve. Não, é o produto que a gente falou no começo, sabe? Não nos adaptamos. Então, o que acontece hoje no Brasil? Existem muitos grupos de apoio, muitas ONGs que são criadas por mães que passaram por esse processo, se compadeceram por aquilo e começaram a lutar essa guerra. E isso é incrível, porque normalmente os fóruns acabam indicando essas ONGs, né? Esses grupos e tal. E esses grupos, normalmente, eles têm uma estrutura muito legal para poder te ajudar e tal. Mas não existe uma lei, não existe uma ajuda, não existe um auxílio, não existe um apoio, um incentivo. Não, cada um corre a sua corrida. E por isso existe esse nível de devolução muito grande, e é muito grande. Então pensa agora uma criança que já sofreu uma quebra de vínculo intensa ali com os pais biológicos, vai para o orfanato, né? Hoje não se chama mais de orfanato, hoje é a casa-abrigo, né? O abrigo. Começa de novo a construir um vínculo com uma família. E de novo esse vínculo é quebrado de uma maneira intensa. E agora, talvez, muito mais consciente. De tipo, não a quero. A foi minha também, muitas vezes não pode ser. Porque, nossa, não me quiseram uma primeira vez, mas me quiseram uma segunda vez também. Ai, meu Deus. Exatamente. A gente não tá falando... a gente não pode esquecer que a gente tá falando desse período, mas igual você falou, o período pré gera uma expectativa nos pais, na família, na criança que tá ali. Então, ou seja, é pré, durante e pós. E pode ser pós do pós ainda, porque pode acontecer isso. No meu curso, né, preparatório, eu separei ele em 3 partes. Eu chamei, nomeei, talvez vocês identifiquem a referência de o caminho, a verdade e a vida. Eu quis colocar esses 3 processos que para mim resume muito bem a adoção. Quando a Bíblia fala sobre esse versículo, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Pai a não ser por mim. Então, assim, quando eu li esse versículo e eu estava no meu projeto, foi muito claro para mim um caminho de paternidade que Jesus estabeleceu. De caminhar, construir um caminho e viver uma vida ali. Então, o caminho, a verdade e a vida foram 3 processos que eu encontrei na base teórica quando a gente fala sobre adoção. Então, é aí que a gente entra nessa questão, talvez, que a Nath acabou de colocar. Esse pré, quando os pais eles entram ali no processo, eu chamei de caminho. Diferente de uma gestação natural, que a gente vê um testezinho positivo, a gente faz algo desse tipo, a gente se torna grávidos de um filho na adoção quando nós estamos cadastrados no processo no Cadastro Nacional da Adoção. Então, assim, antes de eu me cadastrar, ali quando eu tô amadurecendo essa ideia, tô começando a pensar, tô começando a criar esse desejo, eu gosto de chamar esses pais de tentantes. Eles estão tentantes ali. Então, eles estão amadurecendo aquela ideia, um jeito de você tornar aquilo talvez mais próximo de uma gestação. E aí, quando eles passam por esse processo do fórum, os papéis estão todos colocados e eles recebem um número, aquele ali é o positivo deles. Então, eles estão grávidos, ali eles se tornam grávidos. E para mim, esse é o primeiro passo, é o caminho. Você começa a dar ali os seus primeiros passinhos.
Dentro desse caminho, esse caminho ele pode durar... Eu já vi casos de quando a gente entra num processo de adoção, saiu em menos de 1 ano. Eu já vi. Só que assim, esse caso foi um caso de irmãos, que o mais novo tem 11. Uma idade bem mais baixa. Então, assim... Bem fora da expectativa dos outros, né? Completamente. Então, irmã, então foi rápido, porque foram crianças que estavam aptas à adoção, entrou, foi aprovado, já saiu a criança, pronto, rolou, super, e muito legal. Mas, enfim, esse processo não tem como a gente pautar. É um o ponto, tempo, né? Então, tá ali no caminho. Dentro do caminho, para mim, também são os primeiros vínculos estabelecidos entre o processo de filiação. Então, cheguei ali no orfanato. O que é na casa-abrigo, né, no caso. Cheguei ali, vou conhecer a criança que eu fui para conhecer para se tornar o meu filho. Ali são os primeiros vínculos de paternidade que vai ser estabelecido. Tanto da criança pro pai e pra mãe, quanto dos pais para a criança. E nesse caminho, existe um processo de... Os pais começam a visitar aquela criança lá na casa, começam a se falar, começam a se conhecer, tem algumas visitas junto com o responsável do abrigo. Depois de um tempo, essa criança começa a ir para casa desse casal. E dentro do abrigo, as crianças têm consciência que estão sendo visitadas? Elas são chamadas e é tudo claro ali com elas. Vamos lá. Tem um casal que tá afim, eles vão vir aqui te conhecer. Pensa, pra mim, soa uma entrevista de emprego, assim. Então, se aceita. Existem 2 casos que são muito comuns. Ou a criança vai ser o mais perfeito que ela conseguir pensar e imaginar. Meu Deus. Ou essa criança já vai olhar e vai falar, vamos ver se ela... Se me aguenta. Vamos ver até onde ela tá afim de se tornar meu pai e minha mãe. Poxa. Então, é ser humano, a gente não tá falando de uma matemática certa. Então, muito provavelmente ela pode ir por um desses 2 caminhos. Na grande maioria, elas tentam o máximo ser adotadas. Então, elas vão tentar ali. Só que, se ela começou por aqui, uma hora ou outra, ela precisa se tornar um filho real. E aí, pra mim, esse é o ponto que sai do caminho pra passar pra verdade. Então, ele deixa de ser um filho ideal, que eu quero ter na minha casa, que é lindo, adoção, estou fazendo uma coisa linda pra sociedade. E ele se torna uma criança de verdade. Aqui. Exatamente. Todo mundo tem. Seja então, de onde venha. Ela vai te testar. E não é porque talvez você tá fazendo alguma coisa de errado. É justamente porque ela já sofreu um vínculo, ela já sofreu uma quebra de vínculo. E se for para ela sofrer uma quebra de vínculo, que seja logo. Então vamos ver até onde você está disposto a me aguentar. Então, para mim é muito importante esse processo de sair do caminho e passar para a verdade, porque você tem contato com o filho real. E existe um outro ponto que eu faço em paralelo com a verdade também, que são casos de crianças pequenas, porque por mais que seja difícil, ainda existem adoção de crianças menores, de 3, de 2 anos. E essas crianças, muitas vezes, elas não têm uma memória tão fixa do que está acontecendo. Então, eu defendo, e isso é uma linha de pensamento que a psicologia também defende, sobre a verdade da adoção. Esse assunto, se essa criança ela não tem consciência, se ela ainda é muito pequena, precisa ser colocado para ela de uma maneira leve, desde sempre. Porque quanto mais a gente posterga isso, talvez lá na frente seja mais difícil lidar com isso. Então, colocar para ela de que essa criança foi adotada. Eu gosto muito de brincar. Você tem uma mãe que fala disso de uma maneira muito legal, que ela é líder de uma ONG, e ela fala, você não nasceu da minha barriga, você nasceu do meu coração. A mamãe te queria tanto, 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 que Jesus te preparou na barriga de uma outra mulher e te trouxe para mim, do tanto que eu te desejei. Então, o meu amor por você foi tão grande, que te trouxe até mim. Então, ela sempre colocou isso para essa criança de uma maneira que, assim, não que outra pessoa não te quis, mas eu te quis tanto que você tinha que vir parar na minha casa, independente da maneira que você nasceu. Então, entender a adoção e lidar com a adoção de uma maneira leve é diferente de uma gestação, mas ainda assim é uma filiação tão forte quanto
parir. Então, é muito importante, tanto para a criança quanto para os pais. E isso a gente entra naquilo que a gente tá falando um pouco antes de começar. Da mulher, ela achar que ela só vai conseguir amar se sair de dentro dela. Se realmente ela viver aquilo, aquele cordão umbilical ligado ali, todo aquele vínculo, porque como eu vou amar uma outra criança? Como eu vou suportar esses histerismos de criança? Como eu vou viver aquilo? Será que eu vou olhar aquela criança de igual modo? E aí volta no ponto do amor que você tanto frisou. Você é casada, né? Sou casada. Você ama seu marido? Eu amo meu Ele marido. nasceu de você? De forma alguma. Por que a gente colocou o amor como algo que tem que Biológico. ser de sangue? A gente ama nossos amigos. E tem amigos, a Bíblia fala disso, que são mais chegados que irmãos. Exato. Então, onde que o amor foi pautado por um teste genético? Por que que... E, assim, eu entendo as mães que têm essa dúvida, porque eu conheço mães que tiveram um filho só e elas falavam assim, eu não sei se eu quero ter outro filho, mesmo que seja biológico, porque como é que eu vou amar outra criança? Como eu amo essa? Sabe as mães que falam isso? É porque elas não tiveram outro filho. Porque se tem, o amor ele nunca divide. Vai descobrir mais amor. O amor não divide. Se é amor, se for uma obsessão, aí, querida, trata em outra terapia. história. Podemos indicar alguns meninos. Porque se dividir, seja em qualquer aspecto que for. Então, eu amo um amigo, mas se esse amigo tem outro amigo, e aí eu não amo mais esse amigo, a gente não tá falando de amor, a gente tá falando de obsessão. A gente tá falando de possessão. São duas coisas que talvez, em alguns momentos, pareçam um pouquinho, tenham algumas semelhanças de querer estar perto, de querer cuidar, ok. Se a gente fala de amor, amor nunca divide. Amor, ele multiplica. Então, se você realmente ama seu filho, você é capaz de amar outro. Porque ele não está roubando o espaço do seu amor. Ele está agregando amor à sua família. Então, talvez seja um bom tema para tratar em terapia. Se você tem muito medo de não amar outra pessoa, como você ama já alguém, Legal. talvez seja uma falta sua, que você tem colocado aquela pessoa para suprir uma questão sua. E é outro ponto. Gente, independente se é um filho adotado, se é um filho biológico, os pais precisam estar preparados para receber uma criança. A dinâmica da casa vai mudar completamente. Então, assim, se preparem para ter filhos. Independente de como esses filhos vão vir, se você está vivendo uma crise no seu casamento, quer ter um filho para suprir essa crise, para resolver o problema, seu filho vai ser frustrado, seu casamento vai ser frustrado, seus papéis como esposa e mãe não vão ser completos, porque na verdade você está colocando a sua expectativa na criança e não colocando a sua casa pronta para receber aquela criança E a inteira. expectativa é sua. Exatamente. Não é a criança que tem que suprir, né? E esse é um ponto que, para mim, teria que ser colocado como pré-requisito da adoção. Entender a expectativa da adoção. E, infelizmente, quando a gente vai pegar casos reais do Brasil de adoção, nós vemos casos de que crianças foram adotadas para cuidar da casa. Porque, já estava muito velhinho e nunca teve família. Então, adota uma criança para ser a precisava de alguém. companhia, para cuidar, para ser o cuidador. Então, até, e é um ponto muito delicado, que eu gosto sempre de tocar. Hoje, no Brasil, é uma alegria poder falar isso, que no Brasil, hoje, as famílias que são cadastradas na adoção, a grande maioria delas são por uma questão religiosa. Então, a gente fala muito que a igreja precisa adotar. E eu sinto um despertar vitória. da igreja. Porque hoje, no Brasil, muitas dessas famílias, elas adotam por conta dessa questão religiosa. Eu entendi que faz parte da minha missão, e isso é incrível. E o ponto delicado é que também existe uma parte muito grande que é a questão da infertilidade. Stephanie, é errado eu querer adotar porque eu sou infértil? De maneira nenhuma. Coloca isso como um gás e faça isso. Só que, adotando ou não, a gente precisa lidar com as nossas expectativas de nos tornar mãe e pai. Vocês conhecem mães e pais ruins? Você já ouviu história de mãe ruim, que foi uma péssima mãe. Uma péssima mãe. Sim. Você conhece pessoas que tiveram uma mãe ruim? Sim. Você conhece, Nath, pessoas que tiveram uma mãe que não supriu, talvez com o básico das necessidades? Simples. Sim.
necessariamente essa mãe ruim era mãe de um filho adotivo? Não. Não. Na verdade, Pelo todos que contrário, eu penso, não. Todos que eu conheci também, não. Pois é, porque quando a gente fala disso, Pelo a gente contrário. fala da expectativa. As mães mais fantásticas que eu conheço, adotivas. Talvez porque elas trabalharam a expectativa da maternidade. Quando a gente tem um filho pensando na criança, então, seja adotando ou parindo, eu vou ter um filho porque eu quero ser alguém para dar suporte a um outro ser, para me doar completamente ao outro, e não para suprir o meu ego de se tornar mãe, meu sonho de ser mãe, passar o meu legado para alguém, não tem a ver comigo. Maternidade real, paternidade real, não tem que ter a ver comigo. Tem que ter a ver com o outro. Quando Deus nos criou, não tinha a ver com Ele. Tinha a ver com o amor dele por nós. Então, num sentido, é claro que quando a gente fala de Deus, tudo é para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, e todas as glórias são dadas a Ele. Só que aqui na Terra Ele deixou bem claro, nada é por nós. É tudo pelo outro. Então, Ele não me deu um ministério para mim, para eu fazer benefícios próprios. Nada do que Jesus entregou para nós, nada do que Deus entregou para nós tem a ver com a gente. Tem tudo a ver com o outro. Tem tudo para servir o outro. Então, a maternidade não é diferente. Então, a paternidade, a maternidade, quando é olhada e tratada as expectativas de eu vou ser melhor para aquela criança, para aquele ser, não tem a ver com, ela não foi a profissão que eu queria. Ela não veste as roupas que eu gostaria que ela usasse. Ela não tem a personalidade que eu planejei. Porque não tem a ver com a gente. Eu falo, coitada da minha mãe. Minha mãe, se vocês conhecerem minha mãe... Hoje Ficou eu tenho frustrada, me eu tornado. tenho certeza. Então, hoje eu tenho me tornado a minha mãe, assim, por um mistério divino do Senhor. Eu tenho Até me tornado fisicamente. tudo, jeito, maneira de me vestir, tudo. Eu tenho me tornado minha mãe. Mas assim, minha mãe, pensa numa mulher que vai de batom até pra comprar pão. É minha mãe. Você não vai ver ela sem maquiagem, você não vai ver ela descabelada, você não vai ver ela com chinelo, nunca. A unha do jeito que eu tô aqui, mas... é piada. E por muitos anos, na minha adolescência, era só tênis, roupa larga, cabelo de coque. E assim, pensa no oposto. Ela olhava pra mim e falava, mas filha, nem um batonzinho pra dar um ar de saúde? Eu, não, mãe, nem um batonzinho. Nem isso. Eu lembro que quando a gente foi escolher o meu vestido de noiva, a gente foi experimentar aqueles vestidos longos, lindos, maravilhosos, com brilhos e volumes. E ela olhava, eu via que o olhinho dela brilhava, assim, ó, quando eu colocava aquilo. E eu coloquei por ela. Que é assim, só por ela. Coloquei pra ela me ver, ter o gosto de poder pelo menos me ver uma vez com o vestido. Aquilo, né? Só por um pouquinho. Na hora que eu falei, mãe, pedi meu vestido da China. Eu vi na cara dela, tipo assim, Stephanie, como assim você pediu seu vestido da China? Falei, eu pedi meu vestido da China. E só que a alegria dela de estar comigo naquele momento, de me levar pra costureira pra arrumar o vestido da China. Ela engoliu até o vestido da China. Por quê? Porque ela não tinha a ver com ela. Era E seu ela momento. tava ali inteira porque tinha a ver comigo. E isso é maternidade. Eu sei, e eu vi o quanto ela estava feliz comigo naquele momento, mesmo sendo completamente oposto do vestido que ela escolheria para mim. Então, quando eu falei que eu me mudaria de cidade, eu sei que não foi fácil para os meus pais. Nossa, vai longe, né, filha? Vai casar e vai morar longe. Só que eles me apoiaram com tudo que eles tinham. Por quê? Não tinha a ver com o ego deles, de suprir a carência deles, das expectativas. Meu pai tinha várias expectativas. De eu assumir a igreja, de ficar lá. A minha mãe é psicóloga, meu pai tá se formando em psicologia, então eles têm uma clínica. Tinha minha sala pronta lá. Olha. E eu falei, obrigada por pagar minha faculdade, obrigada por me também sustentar agradeço. até aqui, estou indo embora. E eles me apoiaram, por quê? Porque eles entenderam que não tem a ver com eles. Tem a ver com ser suporte, talvez, para uma coisa que muitas vezes vai até me afastar deles. E se a gente entra na adoção pensando assim, se a gente entra numa filiação, né, parir, gerar, pensando assim, a maternidade, além de ficar mais leve, para ambos os lados, ela se torna saudável.
Então, tira muito dos preconceitos da adoção também, de suprir expectativas. E rompe pessoais. muito aquilo que você falou, que foi um termo até que eu fiquei bem chocada sobre a devolução. Exatamente. Porque você começar a se deparar com os primeiros desafios e você achar que você não vai dar conta, querido, se nasceu do seu biológico, você vai devolver pra onde? Uhum. Porque Exatamente. todos os sentimento dias as normal, afrontas. né? Tem dias que você tem aquele, né, isolamento da maternidade, onde você se sente muito mal, porque você não tem um manual de instrução do seu filho, que vai dizer pra você, e é aquilo que você comentou, que é muito verdade, a gente vai errar com eles, e a gente vai se frustrar com isso, e vai morrer com isso, e vai ter que pôr tudo isso na mesa, e vai ter que resolver. Não é diferente no momento da adoção. Então faz o pessoal ter essa opção. Então a Manuela me irritou, e agora eu vou devolver ela onde? O que eu vou fazer com a minha filha? Manuela quebrou. Nossa, Oi? gente, a Manuela deu tilt. E agora, mãe, você que é avó dela? Você tem alguma solução aí? Eu posso fazer alguma coisa? E isso tratar dessa forma já abrange tudo, porque de verdade, é isso. E não só, até mesmo essa questão de você ter essa expectativa, a gente vê isso até mesmo, né, em processo de atendimento, o quanto isso impacta na vida adulta das pessoas. Pais que depositaram suas expectativas, seus anseios, e que não era papel do filho suprir, e que isso vai reverberar na vida adulta. Então, muitas vezes, né, a gente fala, talvez foi lá do pai, da mãe, né, a gente até brinca às vezes, porque, de fato, essa é a primeira construção de relacionamento que nós temos. E nós vamos errar, a gente vai falhar. A grande questão é coisas que, igual a Camila falou, né, pôr na mesa e falar, é isso, talvez seja mesmo, eu não consiga fazer isso, mas isso não me faz um pai ou uma mãe ruim, Exato. mas eu vou continuar me dedicando, me esforçando pelo meu filho, e não existir através do meu filho, o que também gera patologias, enfim, né? Um exercício que foi muito, assim, difícil de eu fazer é sentar a minha filha, que hoje tá com 7, isso aconteceu, ela era um pouco menor, e ter que dizer pra ela, olhando nos olhos dela, desculpa, eu errei. E ela olhar pra mim, aquela cara, né? Falei assim, a mamãe errou, a gente vai mudar isso juntos, eu não consegui, tá bom? Tá bom. E hoje eu estabeleço com uma criança de 7 anos uma comunicação tão gostosa, e que tem hora ela fala assim pra mim, mãe, ela fala assim, tudo bem, vamos conversar. Vamos conversar, porque eu estou aberta a entender que eu não sou a perfeição, eu não sou... eu sou autoridade? Sim, eu sou autoridade, mas eu não sou Mas você vai perfeita. Eu não sou uma Mulher Maravilha. Essa parada toda das expectativas que a gente tem falado, os pais, eles não vão deixar de ter expectativas. Eles só não podem depositar essa carga na nos criança. filhos. O exemplo que eu citei da minha mãe. Se eu sei que ela esperava que eu estivesse com um vestido bufante, brilhoso, é porque eu sei que existe uma expectativa. O que faz o relacionamento se tornar saudável é justamente esse ponto de olhar e falar assim, tudo bem, isso é um conteúdo meu, eu errei, isso é uma coisa minha, e você não precisa suprir. Eu não cobro que você supra essas expectativas, por mais que é natural, gente, que pai, que mãe não planeja uma vida perfeita pro filho. Exato. Não quer vários planos e ali perfeitos e tal. Só que tudo bem se ele não quiser seguir. E assim, muda agora vocês, né, como profissionais, um aspecto que nem, vamos dizer assim, meu filho biológico, a gente vai repreender ele da seguinte forma. Quando ele frustra as nossas convicções e as nossas vontades. Ai, mas não é possível que você não vai querer fazer isso pra mim. Mas eu faço tudo pra você. O que você tá pensando na sua vida? Porque eu pago, porque eu cuido. A gente puxa pra esse emocional de eu dei minha vida por você, agora você tem que dar sua vida pra mim. Então, quando se trata de um filho adotivo, a gente puxar pra essa carência de tipo, você me deve um favor. Tipo, né, você só tá aí porque hoje você faz parte dessa família. Isso altera algo assim... entre um filho, vamos dizer, eu adotei, hoje eu tenho a Manu, e eu adotei um outro. E então eu tenho 2 filhos na minha casa, ambos, um do coração e um da barriga. E quando eu conseguir colocar isso na mesa para os 2, e eu puxar isso pra Manu como algo assim, eu fiz pra você porque eu realmente deveria, porque você, né, já é minha obrigação ter feito. E pra você eu fiz um favor. E isso pode causar algo muito, muito traumático de uma forma diferente em um e no outro, ou ambos estão no mesmo patamar de trauma? Boa pergunta, hein? O que vocês acham que isso pode causar?
Porque quando assim eu falo, porque quando a gente pensa, quando a gente fala em ter um próximo filho e a gente começa a colocar na mesa, você já ter um filho biológico e trazer um outro filho adotivo para dentro da sua casa. Filhos entre si já dão a história triste, né? Tem o filho preferido, tem o filho que é isso. Já tem, precisa de diferentes tratamentos. não tem, gente, não tem. Essa história de mãe, a mãe prefere alguém sempre, você vai ter afinidade com alguém mais. Porque sempre tem esse rolo entre irmãos. Então, quando você traz um filho que a sua família inseriu de uma forma adotiva e você começar a colocar esses pontos, como a gente poderia falar para as pessoas que vão pensar nisso, antes mesmo já vão rejeitar a adoção pensando nisso? Eu Nessa acho tratativa de filho. é bem claro, até mesmo na sua frase, dando esse exemplo, porque eu fiz, você tem a obrigação. Então, se a gente colocasse um espelho, constantemente ele estaria virando para os pais, quando na realidade não é esse o caminho. Então, o fundamento disso, onde está essa raiz, ela está num lugar onde a Stephanie falou. Deveria ter sido elaborado, tratado antes. No caso, acredito eu, né, que aí no caso da adoção, é exatamente esse pré que a gente falou. Mas eu creio muito que até mesmo na filiação biológica, isso vai ter efeitos a longo prazo. Não tem como. Por isso que eu fiz um curso para pretendentes à adoção. Justamente por questões bacana. como essa, dos pais não terem noção do que coisas como querem essa ser pais, né? podem causar numa... a Nath é mais educada que eu, por isso que eu até prefiro que ela responda primeiro. Porque eu já ia falar assim, não adota. Se você tem esse pensamento, Bacana. deixa pra lá. Melhor não fazer mal do que tentar fazer um bem mal feito. Bacana. Então, não faz mal pra mais nenhuma criança. Já basta coitado do seu filho biológico. Exato. Tem que aguentar essa ameaça emocional. Gente, é natural. Bacana. Mãe gosta de dar umas chantagens. Mãe gosta. Tipo, eu faço tudo nessa casa e ninguém me valoriza. Eu quero ver quando Eu for vou sumir. embora. Assim, querida Drama mãe, materno. ainda não sou, mas já te admiro, Paca. Te entendo, não é fácil. Existe uma questão de sobrecarga, existe uma questão de autocobrança, uma demanda da maternidade que, assim, esgota todos os níveis mentais, psicológicos e físicos de uma mulher. Então, assim, é muito natural uma mãe soltar umas ameaças ali. Na verdade, é um pedido de socorro, de tipo, gente, me ajuda, por favor. Só que na hora do caos, é difícil alguém ter uma maturidade emocional de falar, eu tô muito cansada, tem como alguém me ajudar? A gente já mete uma ameaça. Pelo amor de Deus, se ninguém me ajudar, eu vou embora. Então, é natural. E de verdade, não é isso. Não são pontos como esse que vão causar uma ruptura no relacionamento da mãe e do filho, né? E das pessoas que convivem ali. O problema é se essa ameaça é constante. O problema é Verbal tudo, ou não. verbal ou não, tudo que acontece é por conta de uma ameaça. Tudo se você não se tornar o filho que eu espero, eu vou te deixar. Se você não fizer aquilo que eu quero que você faça, eu vou jogar na sua cara tudo que eu fiz por você, seja falando ou seja mostrando. Se é uma coisa constante, esse é o problema. Certo. Uma hora sair uma coisa nada a ver, aquilo, o que pesa mais? Uma vida toda de amor, carinho, afeto, acolhimento, ou uma briga de uma fala, talvez, atravessada? De vou embora. Se você não for embora, você já tá curando esse trauma. Só de você falar e não ir, você já tá ressignificando aquilo. Tipo, você perde um pouco da tua palavra, né? Porque você fala as coisas e não autoridade vai faz. embora, Mas, pelo menos, aquela criança não vai sofrer um abandono. Então, já tá sendo ressignificada a questão do abandono. Só que pode ficar assim, esse medo de perder toda hora. E isso vai impactar na vida da criança. Como eu falei, gente, pais, vocês vão traumatizar os seus filhos. É normal. O que muda é o pós, é o sentar com uma criança de 7 anos que talvez não tenha a proporção de um pedido de desculpas, mas que vai ser inserido dentro dela uma questão de a gente erra e tá tudo bem, e é sobre isso. Exato, é sobre Só que a fazer gente de novo. pode ressignificar, a gente pode estar junto, estamos, né? E é isso, tudo. Não é um erro que vai
destruir. O vínculo, ele não é tão Fácil, frágil, assim, né? Você tacou uma pedrinha ali, uma palavra torta, quebrou o vínculo. Não, o vínculo, ele é sólido, ele é forte. A criança, ela pode ficar chateada, ai, minha mãe vai embora, ou qualquer coisa do tipo. Mas ela sabe que aquele é o lugar de segurança dela. Aquele é o lugar de pertencimento, de vida dela. E é muito diferente, né? Igual essa Eu falou. acho que eu quis muito girar com vocês duas em torno disso para trazer uma segurança para você que tá nos escutando, que isso é independente. Você entende que você é capaz sim de dar conta disso num filho que vai vir do seu coração. Que isso não é algo que acontece na adoção. Isso é algo que acontece na maternidade. Esse é o desafio geral. Não vai ter diferenciação. Não é uma situação ou na outra. O amor, ele vai vencer. O amor, ele vai trilhar isso. A sua dedicação, o quanto você está disposta a ceder. Olha, e vai se preparando, porque ser mãe é saber ceder, ter que voltar atrás, em qualquer circunstância. E assim, até a gente falando disso, e voltando um pouquinho na questão da construção de amor, infelizmente a maternidade foi muito romantizada. Então, as mulheres, elas escutam a vida toda ali com a boneca e tal, daquela coisa linda de ser mãe. E, quando nasce, é uma sensação indescritível que você olha e você ama aquilo mais que tudo na sua vida e acabou e não... Eu tenho que tomar muito cuidado pra falar isso, porque as pessoas acabam, quando elas não querem entender, a gente leva pra qualquer lado que a gente quer, né? A gente pega uma vírgula e coloca um ponto final. Uma mãe, ela, claro, ela vai se tornando mãe ali. Eu vou usar até um homem de exemplo que é um pouco mais fácil. Ela vai se tornando mãe ali nos 9 meses que ela tá gerando aquilo. Ela vai se acostumando com a ideia. Então, se você pega uma recém-grávida, muitas vezes ela esquece que ela tá grávida e ela até fala, ai meu Deus, tem um trem aqui na minha barriga. Uma criança, não posso abaixar, ou não posso fazer isso, ou eu tenho que tomar cuidado, porque esquece. Por mais que tá ali, ainda não rolou. E o homem, às vezes, ele demora um pouco mais pra se acostumar com a ideia. Primeiro porque não tá mudando nada nele ali fisicamente, na vida dele continua a mesma, ele não tá talvez passando mal de 5 em 5 minutos, ele não precisou deixar de comer nada. Então, é natural que o vínculo paterno ele seja construído depois. Da mesma forma que muitas mães também. Então, essa coisa do encontro mágico de pariu, olhei e amei mais que tudo, é um mito. Amor é construído. Os 9 meses já é uma construção. Você já começa a amar aquela criança. Só que vai me falar que não existe uma diferença entre perder um bebê na barriga. Não estou tirando a dor de ninguém. É uma dor e precisa ser acolhida e precisa ser sentida. Só que perder um bebê de 3 meses talvez seja O que vocês acham? Perder um filho de 15 anos. Exatamente. De perder um filho de 20. De 7. Uma história construída, um vínculo, né? Porque isso. você gerou relacionamento. Exatamente, porque isso. você se relacionou. Porque amor é construído. A dor é diferente. Até mesmo porque esse olhei e amei, ele acaba muitas vezes na hora da amamentação. Porque você pensa assim, aonde que eu devolvo? Porque tá Na hora do acabando choro. comigo. Você não dormiu mais. E aí o dia que a minha sogra disse pra mim assim, você tá pronta? Porque você nunca mais vai dormir na sua vida. Eu falei, lógico que vou, né, sogra? Daqui a pouco ela tá maiorzinha. E aí quando ela tiver maiorzinha, ela vai querer sair. Você também não vai dormir, você vai esperar ela voltar. Mas quando ela for grande, você vai querer saber se tá tudo bem. Você não dorme mais. Eu falei, legal. Aí depois de um tempo eu descobri, falei assim, realmente a gente não dorme mais. Faz 7 anos que eu não durmo. Eu não sei mais o que é isso, assim, literalmente, sem eu pensar antes em uma outra pessoa, se ela dormiu, se ela tá bem, se ela vai estar bem até o fim dessa história, se tá tudo certo. Então, essa construção que você vai passar ao longo de 15 anos se relacionando em amor com uma pessoa, é o que faz realmente essas pancadas muito doidas de amamentar. Ou de, às vezes, lidar com uma birra, ou às vezes de você não associar a uma questão genética, porque seria tão triste eu dizer hoje, aqui, perante vocês, não, realmente, eu não posso adotar porque a pessoa pode vir com traços de uma pessoa psicopata. E talvez eu tenha um filho da minha barriga que tenha esse traço e nasça. Veio de mim? Veio do meu marido? Veio de alguém? Veio de alguma coisa? E
E eu não construí esse relacionamento com uma outra pessoa por preconceito. Eu acho muito legal isso que você falou, né, da questão de gerar, né, e fazer essa comparação. Porque uma mãe, quando ela está gerando, ela também está gerando o seu processo de ser mãe. E ela vai, de fato, se descobrir mãe no momento em que ela começar a se relacionar com aquela criança. Então, são dois processos que vão acontecer. Mas que um acaba sendo fundamento um do outro. Mas entender que você só vai se descobrir em qualquer coisa que você faça na sua vida. Todos os nossos papéis, eles vão ser fundamentados em relacionamento. Não tem para onde a gente fugir. E aí, justamente pegando, né, a continuidade do que você estava falando, que essa é a verdade, lidar com a verdade do que está acontecendo ali. E a vida? Eu acho que eu deixo sempre pro final para falar da vida. Porque judicialmente eu falo que a vida começa a partir do momento que os papéis saíram. Então, conheci a criança, ela foi para minha casa e o juiz colocou lá que a minha paternidade está legal. E eu acho que é aí que começa a vida. Antes disso foi só uma preparação. Foi um caminho, foi um fundamento para de fato você começar a viver a realidade de ser mãe, de ser pai, sem essa expectativa da criança ideal, com um filho real dentro de casa, que vai te dar trabalho, que você vai ter que educar, porque ninguém chega educado, porque vai te dar muita vergonha na frente das pessoas que não vai querer cumprimentar ninguém. Que na hora que você fala, ai, olha lá que bonitinho, mostra o que você fez lá em casa. Aí a criança não faz. Não faz, finge que não sabe do que você tá falando. Gente, eu vou servir brócolis, meu filho não come como sim, quero. É isso mesmo. Não pede comida na casa dos outros, vai lá, ai, a minha mãe falou que Nossa, eu quero, tava com posso fome. comer isso. Então, assim, a vida é de fato onde você não está pronto, porque ninguém fica pronto, mas você está disposto a lidar com os desafios que uma vida vai te proporcionar. Então, a gente faz muito curso, quando normalmente é muito fácil de você ouvir uma mãe que está grávida, fazer o curso de amamentação, fazer o curso para aprender a trocar, de primeiros socorros. Tem esse curso, né, pré, de pega, de melhor não sei o que, melhor não sei da onde, que a minha educação vai ser montessoriana, que eu vou adotar a psicologia positiva. Exato. Por que não também, às vezes, se preparar para uma maternidade um pouco diferente? É verdade. Não vai mudar que é uma maternidade, mas talvez me exija alguns preparos diferentes. A Nath pôs um ponto que é muito importante. Muitas vezes esse vínculo materno e paterno é construído porque aquela criança depende de você para sobreviver. Ela não consegue fazer as necessidades básicas dela. Então você precisa alimentar, você precisa trocar, você precisa pôr para dormir, você precisa fazer tudo, porque ela não consegue fazer nada, só chorar. Às vezes, numa criança que foi adotada, ela já tem as necessidades básicas supridas por ela mesma. Ela já sabe ir no banheiro, ela já sabe comer sozinha, ela já sabe o básico. Então, você não precisa criar esse vínculo a partir do básico. E aí, realmente, vai exigir talvez um pouco mais. Mas é só você aprender esse outro caminho. Chega na mesa, senta com ela e converse. E aí é o fundamento de todas as nossas relações, que é falar, conversar, se expressar, independente da maneira que você se expresse, coloque para a pessoa que você tá ali quem você é, mostre quem você é, mostre o que você tá sentindo, que é a partir disso que o vínculo é construído. Que essa é a vida, um relacionamento cheio de altos e baixos, com muitas frustrações, mas que todos permanecem ali. E com muitas recompensas também, com muita alegria, porque no fim do dia, depois de um dia extremamente, às vezes, caótico, você receber, às vezes, um sorriso, um carinho tão inocente, um desenho daqueles mais cabulosos que você não consegue nem decifrar o que é, mas que diz assim, ai mãe, eu fiz pra você, ai mãe, eu lembrei pra você, aquelas coisas cabulosíssimas que vai chegar da escola e que você vai chorar que nem louca, aquela primeira apresentação nada a ver que você vai fazer isso, dar um start em você. Você apagar qualquer estresse, qualquer frustração, porque ainda existe a recompensa. E
Assim, eu não sei se isso seria correto da minha parte, mas legalmente é algo que eu penso muito, sabia? Vocês podem me corrigir, assim, com toda franqueza. Mas eu penso que quando eu recebo um amor que já é tão esperado porque minha filha foi ali, mas que amor que, junto com uma gratidão que talvez venha de uma pessoa que saiba que eu amei. Eu amei a história dela, eu amei a vida dela, eu amei ela, sem medir nada mais do que ela. Que amor deve ser esse? Acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu conheço esse cara. Essa história parece que é... Que amor é esse? Você conhece, cristão querido? Você conhece esse amor? Então, realmente, não tem palavras para poder dizer para você que vale a pena. Que vale a pena. Que é um caminho muito doido, mas é um caminho tão grato. E até usando o exemplo que você disse, né? Que você abaixou e pediu desculpa para Manu. Muitas vezes, a gente sabe que existe uma cobrança dos pais, essa questão da perfeição. Mas imagina comigo, você dentro de uma relação de amizade, normal. E aí você consegue ser tão sincero com o seu amigo, de dizer, olha, não gostei disso, não fiquei feliz com isso e tal, e vocês conseguirem se alinhar naquilo, o quanto isso fortalece a relação de vocês, quanto você simplesmente fingir que nada está acontecendo. E você segue a sua vida, seu amigo segue a vida dele, só que fica aquela rusga no íntimo e parece que nada se resolve. E aí parece que constantemente a relação vai se dissolvendo ao longo do tempo. O quanto mais a gente tiver nessa questão da comunicação, de você, sabe, estar ali inteiro dentro de todas as suas relações, isso fortalece cada vez mais o vínculo. Com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, com todas as relações que a gente tem. Então, eu imagino que não seria diferente dentro desse contexto também, né? Até falando dessa questão do passado dessa criança mesmo. Vou usar como exemplo a conversão. Quando nós chegamos na igreja e começamos a ter os nossos primeiros contatos ali com o evangelho, com os fundamentos, os princípios. Quantas vezes vocês já não viram testemunhos de... quando eu cheguei na igreja, o Espírito Santo me ministrou muito forte que eu precisava pedir perdão pro meu pai. Precisava pedir perdão pra minha mãe, ou eu precisava falar com algum amigo. A Bíblia fala que o nosso passado ele é lançado no mar do esquecimento. E quando ela fala isso, ela está nos colocando num sentido de Deus não usa isso para nos acusar nunca. Só que ele ressignifica o nosso passado. Por isso que nós somos transformados. Porque talvez o que eu fazia antes de me converter, hoje eu já não faço mais. Só que eu preciso olhar para aquilo, para poder ressignificar, para poder viver aquele processo. Por que eu quis fazer esse link? Porque muitas vezes numa adoção tardia, a gente não vai apagar o passado da criança. A gente não vai apagar a mãe que é viva na memória dele. E que muitas vezes ele não tem raiva, como todo mundo pensa. Que na verdade tudo que ele queria era estar com ela. Então, quando você leva uma criança mais velha, e tudo isso eu deixo bem detalhado, isso e várias outras coisas assim, quando eu me dediquei a fazer esse preparatório, é um dos pontos só, que por isso que é importante a gente olhar com cuidado para isso. Não quero que você esqueça que um dia existiu uma outra mãe. Eu sou a sua mãe, você tem que me chamar de mãe agora e engula isso. Então, olhar para o passado dessa criança e ressignificá-lo no sentido de valorizá-lo, de falar, olha, eu sei que talvez você sinta falta dela e eu quero que você se torne à vontade para todas as vezes que você pensar nela, eu não vou me sentir mal, pode falar comigo. Só consegue fazer isso quem de fato tá fazendo essa maternidade pelo outro, pela criança. Porque se é para suprir uma expectativa minha, fere meu ego materno. Exato. Então, olhar para aquela criança e entender que talvez não, ela tem uma outra mãe, mesmo que biológica, ela lembra dessa mãe. Se ela ama, se ela odeia, cada criança tem uma história. Mas valorizar aquela história, deixar a criança à vontade para não apagar quem essa criança foi, mas deixar ela à vontade para pensar, será que você teria coragem de adotar talvez uma criança e deixar ela disponível para se caso ela quiser ter um contato com essa mãe? E aí? Se daqui uns anos ela quiser ir conhecer? E aí, você vai deixar de adotar por isso? Então, é importante pensar, sim,
nesse vínculo com os pais biológicos, o que você pensa sobre isso. E, claro, existem uma série de questões que não daria pra gente trazer tudo aqui, mas é importante Mas olhar. vamos precisar de parte 2. Acho que essa conversa já vai virar, talvez, parte 2. Não, literalmente. São coisas que até... E assim, acho que é muito importante a gente não esquecer, né? Que até a gente falou isso no começo. Que para nós existe um princípio muito bem fundamentado dentro, deveria pelo menos estar muito bem fundamentado dentro do nosso coração. Que nós passamos por isso. Nós fomos alcançados através disso. Então, olhar realmente sob essa ótica e entender. Se você não sabe, se você não conhece, procura, pergunta, vai atrás, conversa sobre. Mas não deixa isso se perder dentro do seu coração simplesmente por deixar passar. Porque eu acho que quanto mais nós falarmos sobre isso, mais isso vai se tornando algo mais enraizado no nosso coração. Né? Literalmente. E olha, vamos fazer esse exame aí de consciência cristã, da onde nosso coração está voltado, quais são realmente as raízes do nosso coração, do nosso ego. E se você de alguma forma se sente extremamente envolvido, gostaria de ter algum outro esclarecimento, se você gostaria, a gente quer deixar a Stephanie extremamente aberta para o seu contato. Quero que você procure a gente, se você precisa de alguma orientação, e eu tenho certeza que ela vai estar bem disponível para nos ajudar, porque ela tem bagagem, ela tem propriedade, é uma pessoa que tem caminhado, que nem ela já explicou pra gente aqui, tanto na prática quanto, né, no estudo, em tudo nessa área. Porque é isso. E hoje é algo que eu vou levar assim de muito aprendizado para poder até mesmo replicar essa fala para muitas pessoas que têm essa dúvida. Vamos trabalhar o pré. Vamos começar a entender os nossos cursinhos de maternidade adotiva. Que não, né, eu vou escolher um parto humanizado ou uma cesárea. Então eu vou escolher uma adoção mais velha, uma adoção menor, uma adoção para quantos, para irmãos. Trabalhar o estilo de parto que você vai ter, você trabalhar o estilo de recepção que você vai trazer na sua casa. Isso vai mudar todo o destino de que as pessoas, cultural de que as pessoas têm sobre adoção. Porque agora vai trazer resultados verdadeiros. Eu queria muito, assim, que... Eu tenho uma tia, o nome dela é Cleusa. Eu vou citar você aqui hoje, minha lindeza, porque foi o primeiro contato que eu tive na minha vida sobre adoção. E foi a forma mais linda e mais leve. O filho dela, inclusive, faz parte aqui dessa igreja. E a casa dela, ela é uma casa, é um abrigo. Uhum. Ela cria filho e vai embora filho, casa um, vem outro, cada um com uma história tão diferente. E todo mundo sempre perguntou pra ela assim, mas e as suas condições financeiras? Porque ela não tem. É uma pessoa muito simples. Muito simples. E ela vive nessa luta, porque às vezes ela não consegue a guarda legal, porque leva muito tempo, e tem pessoas que daí os pais mesmo passam pra ela e deixam. E a casa dela nunca para, gente. Eu tenho tanto primo. A casa dela nunca para. E a gente pergunta às vezes pra ela assim, por que você faz isso? Mas como que você vai sustentar? Como eu vou sustentar é com Deus. Porque se eu tivesse tido todos esses da minha barriga, eu iria sustentar, não iria? Então, se Deus pôs na minha vida, pro meu coração, e eu sou apresentada desde criancinha pra essas crianças, seu primo que chegou, vem conhecer seu primo, aí você vem e encontra uma pessoa mais... Meu primo? Isso foi criando uma realidade na nossa vida. Então, se você pergunta pro meu primo Glauber que vem aqui hoje, eu falo assim, meus irmãos, meus irmãos? Nossa, aí a mente dele buga, porque é o irmão que ele mais tem. A maioria deles todos carregam o nosso sobrenome hoje. E a gente tem esse extremo caminho. E ela viveu tudo isso, todas essas etapas com várias crianças. Algumas que nem puderam ficar com ela, algumas que vieram. E, gente, você tratar isso com esse amor muda tudo. Muda todo o conceito. Tudo. Trazer essa leveza. Eu quero agradecer vocês duas por estar aqui realmente expondo com tanto carinho, com tanta verdade de Deus. Porque essa era a frase final da minha tia. Aonde existe Deus, aonde existe Jesus, o amor ele é transbordante. E eu sempre vou ter um lugar para qualquer pessoa perto de mim. E realmente, eu falei assim, entendi tudo. Falei pra ela, eu entendi.
que o amor ele vai fazer tudo. E através de hoje, o caminho, a verdade e a vida ficou assim muito explícito o caminho cristão da adoção. Para finalizar, antes da gente se despedir, quero deixar o olhar da adoção bíblica, assim, que às vezes nós esquecemos de ressaltar. Na Bíblia, quando nós falamos de adoção, todas as vezes que a adoção é citada, nós precisamos olhar o contexto social da época. Naquela época era um pouquinho diferente essa parada de adoção, porque é assim, quando você tinha um filho biológico, você podia escolher se você queria ficar com aquele filho ou não. Mas a partir do momento que você adotava uma criança, não existia mais um poder de escolha. Então, muitas vezes, o filho adotivo, ele era um vínculo maior do que um filho biológico, porque aquele era o filho escolhido. Ele não nasceu. Quando ele nasce, eu tenho opção, na época, falar, vou ficar com esse filho, ou não, vou entregá-lo. Quando eu adoto, ali é como se eu entregasse uma carta de eu abro mão do meu direito de escolha. Agora é meu, independente do que aconteça. Um biológico não tinha aquilo. Ele podia a qualquer momento ser deixado. Caramba. Então, é muito forte isso, porque quando a gente olha para um papel de Jesus, a gente vê claramente Deus falando, eu estou entregando o meu filho biológico, estou entregando ele, porque agora eu estou escolhendo adotar. Então, Jesus fez um papel de filho biológico e nós somos esses filhos escolhidos, esses filhos olhados por Deus e, não, vem cá que a partir de agora você nunca vai deixar de ser meu filho. Então, acho que o peso da adoção muda pra gente, de falar, é sem volta. Da mesma forma, quando nós olhamos para o casamento e pra gente é uma coisa que é eterna, é até que a morte nos separe, Exatamente. uma filiação também é. Então, a adoção, se existe a possibilidade de você não devolver essa criança, não querer, não adote, não tenha filhos biológicos, porque você também vai querer devolver seu biológico. Exatamente. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu não paro de falar. Nada, o prazer foi todo nosso. Muito obrigada por você ceder esse tempo aqui de mesa com a gente para trazer algo que é assim, transformador. É transformador nas nossas vidas. Você nos abençoou muito mesmo essa noite. Obrigada. Galera, não esquece. Curte, compartilha, comenta. Deixa as suas dúvidas. Abre teu coração se você quiser, hein? E a gente vai deixar, assim, depois todos os links aí da Stephanie. Não sei onde o pessoal pode te encontrar. Esse trabalho que você faz. Não sei se ele é estendido a algumas pessoas que possam estar também colaborando. Se você quiser deixar aí alguma rede social, alguma coisa que o pessoal possa te procurar. Boa pergunta. Existe? Se não existe, então ela vai criar. Existe. Eu vou deixar o meu perfil pessoal, Stephanie P. Meu nome é difícil de escrever, então coloque em O algum Dani vai pôr aí lugar. pra vocês. Na descrição do vídeo dá Isso. pra pôr. Nossa, muito youtuber. Aqui na descrição do vídeo está o meu canal, me sigam lá, dê joinha, compartilhem. Lá a gente consegue ter todas... Me chamem no direct que a gente consegue conversar. Bacana. Muito obrigada, Nath. Muito Muito obrigada obrigada. por ter estado aqui com a gente. Espero vocês e até no próximo Fala Liv. Tchau.